Porque aquilo que você não usa, Ele não fica... estimula, ele para. Ele tá aqui, mas ele não sabe reagir com aquilo. Ele não sabe reagir com a pressão. E assim como ele também não sabe reagir com a alegria. Mas tem aquele negócio, né? Por exemplo, artistas usam mais o lado direito, coisa Porque é assim, o da né? criatividade. É o Entendi. lúdico. É o que você tem que trazer. Falando A, eu tô falando B, ele tá falando C. Daí o negócio... Não bate, não tem. A frequência, não tem a frequência de rádio, você não vê. Mas você sabe que ela existe. É o que tá acontecendo aqui. E também tem energia. Às vezes você não chega perto de uma pessoa e você fala assim, mas eu cheguei. 6 meses é a divulgação do procedimento, das novas rotinas, do novo hábito, da cultura. Então, 6 meses. Aí eu já tenho um time, que eu já tenho os 3 meses iniciais, mais 6 que eles estão implementando. Porque você tem que monitorar a implementação. Não basta você divulgar e soltar e virar as costas e falar, não, o processo existe. É porque... Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, antes da gente apresentar quem que a gente vai fazer o bate-papo de hoje, vou falar sobre o nosso patrocinador, Colob IT Solution. Pessoal, o Rudolf, teve uma pessoa que me perguntou, ele fez certificado lá com a gente, e ele me perguntou se eu sabia como que ele descobre quem que tá usando o certificado dele. Sim. Não, é interessante que hoje em dia existe, né, a possibilidade de você ter um controle do certificado digital. Então, com esse controle, você consegue colocar o certificado, não fica em qualquer máquina, fica no sistema, você pode criar usuários e daí você fica sabendo o que o determinado usuário fez com o seu certificado digital. Dá pra bloquear também? Também existe a acesso, possibilidade tudo? de bloquear alguns sites que você não queira que a pessoa acesse. É muito legal. Pessoal, então se você precisa saber quem que está utilizando o certificado digital seu, ou dá para várias pessoas, e essas pessoas você tem que ter algum controle sobre elas, procure ali a Colob. Eles vão te informar o que é isso daí, tá bom? Valeu! E aí agora, Guilherme, com quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Roberta Neves, que é sócia fundadora da RN Consultoria Integrada em Gestão de Processos e Pessoas, e tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa. Seja Ótima bem-vindo. tarde. Ótima tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Esse convite que já vinha e eu sempre, hoje não dá, Já há agenda bastante não tempo, dá. né, Roberto? O Jean já bravo comigo. Eu falei, agenda, né? E deu, agora foi. Muito legal, Roberto. A gente está muito feliz aí com a sua presença, né? E hoje Obrigada. vai ser legal que o bate-papo vai ser muito sobre auditoria, processos. A gente já estava até falando um pouquinho antes, assim, e, nossa, e tem muita coisa para ser conversada. Tem E bastante. também inteligência emocional, acho que vai ser A gente vai bacana isso conseguir aqui também. percorrer assuntos que são interessantes, relevantes, Legal. importantes para todos os empresários e que é o que eu amo fazer, né? Que o que tá a Bacana. diferença é você amar fazer aquilo que você presta serviço. Servir, né? Na verdade. O que a gente faz é servir. É igual a Colob, igual... Todos aqui servem para um objetivo maior. E é isso. Perfeito. Roberto, e até para o nosso público te conhecer melhor, a gente Tá. queria que você contasse um pouco sua história, por favor. Ó, eu vou ser breve, fazer meu pitch. A Roberta, nascida em Santos, hoje com 44 anos, sou mãe do Lucas e da Samira, que são a minha razão de vida. É por eles que eu levanto todos os dias, é por ele que eu faço essa movimentação. Sou filha também da Dona Maria e do seu José, que não estão mais aqui, mas que era um casal nordestino que veio para Santos em busca do quê? De oportunidade de fazer uma vida diferente do que tinha lá no Nordeste. E aí, o que que acontece? Veio a Roberta, que entendeu que antes dela ter qualquer coisa, ela precisava ser protagonista da história dela e ser alguma coisa. E aí começa a história da RN Consultoria. Que a RN Consultoria, ela surgiu da disposição, da mudança de mentalidade e principalmente da coragem. Porque durante muito tempo, quando eu era colaboradora, funcionária na área de comércio exterior, eu entrava nas empresas e eu era contratada para ser uma auxiliar. Mas você chega lá, o que que fazem com você? Aqui é o teu lugar que você vai sentar, é onde você vai ficar, aqui é seu computador, alguém vem falar com você. E muitas vezes eu era contratada pela técnica, mas eu não tinha uma integração. Eu não sabia o que, o como e o quando fazer. E sempre esbarrei nessa questão de processos. E desde quando eu entrei em 2009 no comércio exterior, isso me encucava,
me deixava intrigada. Enfim, a gente tem um corte aí de praticamente 10 anos, chega o ano de 2019, onde eu, trabalhando numa outra empresa de comércio exterior, teve uma oportunidade para fazer uma certificação ISO 9000 da qualidade. Eu tinha 15 dias de empresa, mas eu tinha muita vontade de fazer aquilo. Quando o dono, que até hoje é meu amigo e conselheiro, quando o dono falou assim: olha, quem aqui quer fazer um curso para auditor ISO 9000? Eu levantei minha mão timidamente, eu aqui, e ele deu essa oportunidade. Então foram 3 dias de aprendizado e 4 anos e meio de desenvolvimento de trabalho, onde a gente conseguiu, sim, através do meu trabalho com a equipe, porque assim, a Roberta, sem a equipe, ela não ia fazer nada. Eu só era um instrumento facilitador. Então, implementamos ISO 9000, tirou o certificado, na sequência veio o SASMAC, tiramos o certificado, e a terceira foi o programa OEA, que é o Operador Econômico Autorizado. Então, foram 3 certificações em 4 anos e meio, e as certificações estão até hoje. Hoje eu não trabalho mais como funcionária, mas a empresa continuou com isso. Então, resumido, quem eu sou e quem é a RN Consultoria. Tá certo. Perfeito. Roberta, então você como se vai? A carreira como auditoria, processos, riscos, né? Isso. Mas em algum momento também houve uma transição para inteligência emocional. Exato. Como foi essa transição? Então, essa transição, Jean, na verdade, ela está acontecendo, porque são 6 anos de CNPJ. E nesses 6 anos eu já vivi muita coisa, eu já falei com muita gente. E no início, escrever processo era tranquilo. Só que aí eu fui percebendo que não era só escrever processo. Você tem um ser humano ali, você tem um colaborador ali. E que muitas vezes a implementação do processo impactava nele. Porque quando você desconhece algo, aquilo ali para você é uma ameaça. Então a auditora, a consultora, ela era uma ameaça para aquele funcionário. E aí eu comecei a percorrer o que acontecia e eu entrei na questão das emoções. Porque todos nós temos programações e todo momento a gente recebe estímulo externo. Então às vezes é uma palavra, às vezes é um gatilho que você recebe e que te dá uma reação, que muitas vezes você não sabe explicar o que é. Então eu falei assim, não, tem alguma coisa aqui para o meu processo sair, para minha consultoria fluir, eu preciso entender essa pessoa primeiro. Por isso que a RN também teve a transição de processos para pessoas. Porque quando eu entendo quem ele é e como ele funciona, eu consigo me comunicar com ele. E faço com que ele entenda que ele está ganhando e não perdendo. Porque também tem isso. Eu falo que colaboradores de muito tempo de casa, eles têm o seu valor, mas ao mesmo tempo eles têm os seus hábitos. E quando um empresário procura a RN Consultoria, ele está buscando o quê? Organização. Primeira coisa. Mas é uma organização que nem ele mesmo sabe, ele só sabe que ele quer organizar. E aí eu falo, então, organização requer padrão. Então a gente vai fazer um padrão para sua empresa, de acordo com as particularidades que ali já existem. Eu não vou mudar nada. Tem uma mente coletiva que acha que o consultor chega lá e muda. Na verdade, não. Você só vai melhorando aquela roda que já funciona. Eu tenho clientes de 30 anos de mercado. Como é que eu vou chegar lá e falar para ele que tudo que ele fez está errado? Nunca. Ele teve o crescimento dele, os Eu tenho, que- desafios. eu tenho que respeitar a história dele. E acontece muito, eu sei que acontece, enfim, eu não posso generalizar, consultor que ele quer ser a estrela. E eu entendi que esse também não é o caminho. Apesar do resultado dele ser o meu resultado, se eu não tenho ele, de nada adianta. Então, o consultor quer chegar lá e, eu fiz. Você não fez nada. Você contribuiu para que aquilo que já estava bom melhorasse. Melhoria contínua, que é o que a gente aprende na qualidade. Né? Então, todo o meu processo de migrar para a inteligência emocional e entender que, através da gestão das suas emoções, você atinge o seu potencial, que muitas vezes você desconhece. Então, isso que me fascina. Né? O ser humano me fascina. Os processos me fascinaram. Amo o processo. Eu sou da regra. Eu preciso de um manual. Eu preciso de como é que aperta esse botão. Eu funciono desse jeito. Né? Tem gente que não, que se ela me ouve falar, ela pega. Cada um tem uma forma de aprendizado. E quando você entende, você se conecta com essa pessoa. Então foi por isso. O Jean Filho é processo.
processo. Nossa, ele é bem muito organizado. processo. Mas eu até ia mencionar, né? Acho que o desafio. Porque aqui no Brasil, a grande parte dos empresários, tipo, começam sozinho. Uhum, E daí, de repente, o negócio começa a escalar, a crescer. E daí do nada, ele que era uma pessoa, ou duas, três, né? Sócios, assim. uhum, De repente estão com uma equipe, uma empresa e não tem mais controle, porque o negócio só foi crescendo. exato. E justamente é por isso que é importante Por isso ter que é os processos, importante né? você documentar, tá? Hoje a gente tem a inteligência artificial que ajuda demais nisso, mas ainda assim eu preciso do ser humano. Eu ainda, quando entro nas organizações, eu preciso saber o que você faz, como, quando, porquê e o impacto de você não fazer a tua atividade naquele setor ou dentro da empresa. Então, eu preciso saber o como está, para daí eu levar para o caminho de padronizar a sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu consigo especificar, se eu tenho uma rotatividade de funcionário, e processo funciona para isso também. Se eu tenho rotatividade, eu diminuo o tempo de treinamento e integração desse colaborador. Porque ao invés de você deixar ele numa cadeira ocioso no primeiro dia de trabalho dele, você entrega um manual. Ou você faz um vídeo. A forma não importa. Importa que você tenha isso documentado em algum lugar. E outra coisa, organizado, porque não adianta você deixar na sua área de trabalho. Vocês trabalham com segurança da informação. Você deixa na área de trabalho, tá ali para qualquer um ver, Sim. né? E ele vai, espeta um pendrive e copia e tá tudo bem, ninguém tá vendo. Isso também é processo. Segurança da informação também é processo, né? Quem é que está acessando? Como você falou no início, né? Falando da Colob, quem é que está acessando? Como é que eu consigo verificar? Como é que eu consigo ver se a pessoa foi lá e alterou algum dado que é importante para o meu negócio, mas que muitas vezes o empresário não está vendo? Ele está com a cabeça em outro lugar. A cabeça dele está em quê? Trazer cliente, para que a operação execute. Então, a questão da escala, ela não é só o ponto principal para isso. Você pode começar você e mais um ou você sozinho fazendo o seu processo. Agora, quando você quer escalar, aí ele é fundamental. Porque vamos supor, você abre filiais. Não precisa nem muita filial de estar em outro país, outra cidade, mas está em Santos, vamos trabalhar com Santos. Só que eu estou em escritórios diferentes. Eu tenho que ter segurança e confiança de que lá na minha outra unidade estão fazendo no mesmo padrão e que eles se conectam. Então é isso, não tem como você escalar, né, dentre tantos requisitos da escala, se você não tem especificações, particularidades do seu negócio documentadas. Ô, Roberto, mas assim, numa empresa, assim, qual é o maior desafio a princípio, quando você chega? Às vezes as coisas estão meio desorganizadas. É o diretor ou a equipe? Olha, o diretor, quando ele me contrata, ele quer tudo, mas depois ele é o meu primeiro. Uma primeira barreira, vamos dizer Porque assim. eu falo para eles, se eles não. Liderança é exemplo, tá? Então vamos partir dessa premissa. Se ele não faz, o operacional dele também não vai fazer. Mas acredite, depois do diretor, o maior impacto é o pessoal do tático, né? Porque a gente tem aquela pirâmide administrativa, né? Estratégico, tático, operacional. O estratégico, ele vem de um sonho, uma prestação de serviço. O tático é o da estratégia, ligo junto com ele, intermediando a comunicação com o operacional. Então, esse tático, que normalmente são líderes, supervisores, coordenadores, quando ele tem um hábito muito enraizado, ele é a minha primeira base de resistência. E é por isso que eu precisei entender como ele pensa. Para Entendi. que ele tem que entender que eu vou ajudá-lo. Até porque a consultora não quer trabalhar ali, ela não quer tomar o cargo dele. Ela só quer facilitar o caminho para ele. Experiências que eu já vivi que podem contribuir para o negócio dele, e aí você otimiza, flui. Né? Então, a maior resistência depois do dono, em algumas situações, é o pessoal do tático. Porque são os gestores, coordenadores que muitas vezes eles empacam. Sabe a síndrome da Gabriela? Sempre foi assim, cresci assim, e vai ser sempre assim. Eu hoje mesmo estava comentando com esse grupo de empresários que eu já escutei muito assim, tudo funcionava. Foi só a consultoria de processo chegar que virou um caos. Eu falei, ai, que bom, porque se virou um caos é porque realmente a gente está mexendo e vai mudar, e vai melhorar, né? Então é isso.
Eu já escutei uma vez um dos mais antigos, né? Falando, quando a gente tava falando em questão de organizar, mudar, falou assim: cavalo velho não dá passo novo, né? Daí até um amigo meu falou assim: não, dá passo novo Dá. sim, tem que Dá, mudar, tem tem que que mudar. aprender. Ô, É. Martim da Vila, deixa a vida me levar. Ah. Também. Conversando com outro consultor ontem, porque a gente conversa, não tem. É o que a gente estava falando, você não é meu concorrente. Eu preciso saber o que está girando no mercado. Eu preciso saber o que o meu colega está fazendo. Né? Agora, claro, tem sim concorrentes, que daí você não quer falar, né? Tá tudo bem, mas fora isso, você troca. Né? O tal do brainstorm. Você troca ideia, você não Sim. precisa entregar o ouro, mas você fala, se você fizesse assim, funcionaria. Aí ele falou assim, já enfrentei muito isso que você enfrenta hoje, de falarem que estava tudo bem, a consultoria chegou, virou um caos. Mas aí é a hora que eu digo assim, se você está há mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, provavelmente você já está atrasado e você está fazendo errado. Porque se a gente olhar para a tecnologia, em horas, você já está atrasado. Imagina num processo administrativo se você não inova. Imagina num processo de recrutamento e seleção RH, departamento pessoal, que é bem burocrático. E ainda assim eles estão inovando para tornar isso mais simples. É o simplificar. Eu já ouvi falar que RH já estão com inteligência artificial para poder contratar para que não ocorra o que você falou, alta rotatividade. Porque para a empresa, alta rotatividade é prejuízo. Lógico, sem dúvida. E você, além de os impostos que tem que pagar, tudo, é o tempo de aprendizado do novo colaborador. Exato. É prejuízo, é credibilidade também, porque uma empresa que eu tenho muita rotatividade, ela pode também sinalizar para o mercado que ela não é um bom lugar para trabalhar. E hoje a gente também tem NR1, né? Então tem vários fatores que, se você não inova com a tecnologia, e volto a dizer, você nunca vai deixar de precisar do ser humano. Você precisa dele. Então, a gente precisa do ser humano, mas igual você estava falando, de processos. Processos que a gente faz repetidamente, dá para você automatizar Sem como IA dúvida. para ajudar o ser humano a só falar, É. ok. Você facilita a vida dele. É isso que eles não entenderam. Que você está facilitando. A inteligência artificial, ela é um facilitador. Você precisa dos especialistas. Porque eles vão lá também, né? Sim. Eles precisam identificar, de repente, aconteceu algum bug, internet, não necessariamente o robô, mas que impactou e deu algum, eu tenho que identificar o erro. Então, sem dúvida, você inovar, e você, mesmo que seja algo pequeno, como, por exemplo, todo dia eu tenho que, vamos lá no setor administrativo financeiro, todo dia você tem que fazer conciliação bancária. Se você tem um robô que já extraia, na hora que os pagamentos aconteceram, extraia esse relatório e faça essa conciliação automática, você já faz, o que o funcionário demorava 3, 4 horas para fazer, ele vai fazer em 30 minutos. Até menos, Até às vezes, né? menos. Chega na Até hora menos. de Estou aqui aprutinho chutando e ele bem vai. alto. Mas ele tem a confiança, né? E o sigilo dessa informação. Então é fundamental. E evita erro humano. Aham. E depois de um tempo, assim, as empresas que você tem notado, assim, que elas começam com um procedimento. Demora quanto tempo? Vai, uma empresa, assim, que você chega, tá uma bagunça, até eles começarem a. Olha, o time, 3 primeiros meses, você está mexendo no caos. Né? Tanto que a consultoria, quando ela chega, ela faz um diagnóstico, onde eu tenho que falar com cada profissional. E eu vejo aí no mercado que tem gente que vende diagnóstico em 1 hora. Quando você vai... Difícil, né? né? A inovação, ela te ajuda, mas ainda assim, você precisa analisar aquele perfil. Né? Sim. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa acerta no lugar errado. Então, muitas vezes você não precisa demitir. Você só reaproveita essa pessoa. Coloca ela no lugar certo para ela fazer a coisa certa. O processo também te leva para isso. Então, o que acontece? Eu chego, faço o diagnóstico, então aí a gente começa a captar como está para o que vai acontecer. 3 meses. 6 meses é a divulgação do procedimento, das novas rotinas, do novo hábito, da cultura. Então, 6 meses. Aí eu já tenho um time, que eu já tenho os 3 meses iniciais, mais 6 que eles estão implementando, porque você tem que monitorar a implementação. Não basta você divulgar e soltar e virar as costas e falar, não, o processo existe. É porque dentro da implementação, acredito eu que
Tem algumas alterações no meio do caminho que Total. acaba... Total, é o que eu falo. O consultor, ele é o especialista, só que na prática quem vive o processo é você. E aí você tem que me trazer o que não tá funcionando. Não dá pra ser uma coisa engessada, né? Assim, pra Não, todas as empresas, né? nunca, nunca. Eu falo que a gente tem as bases, né? Como é que funciona o setor administrativo? Como é que funciona o setor financeiro? Mas como é que funciona o setor financeiro da tua empresa? Como é que funciona o setor administrativo de vendas da tua empresa? Porque o cliente não é o mesmo, o segmento não é o mesmo, tem particularidades, né? Eu tenho empresa que faz prospecção, ainda vai para a rua. Eu tenho empresa que não faz prospecção indo para a rua. Ele já puxa lá da plataforma, tem lá o lead, ele começa a trabalhar dali. E eu tenho empresa que não faz prospecção. Acreditem. Então, assim, eu não posso generalizar que o processo comercial é igual para todo mundo. Eu tenho que olhar as vertentes. E mesmo o processo dá para ser melhorado, né? Você Sem faz o dúvida. processo e sempre Sem tá dúvida. melhorando ele, né? É por isso que é a razão fundamental de você documentar. Primeiro que uma vez que você documenta, você consegue criar indicador. É ilusão de quem faz indicador sem ter processo documentado. Aquilo que eu não posso medir, eu não tenho processo. Então, você tem que saber qual que é a métrica do comercial. O que você quer? Você é o dono. Quantas vendas você quer esse mês? Ah, eu quero 50, vamos supor. Tá, quantas ligações o meu time ou o meu funcionário precisa fazer para converter um? Ou 50. Qual o tempo disso? Isso é um indicador. E aí que mensalmente você vai tratando esse indicador e esse processo. E aí é onde tem a melhoria. Ó, porque esse mês eu fiz 20 ligações. Se eu tinha que ter 50, é lógico que eu não ia bater a meta. Então eu tenho que distribuir o tempo. Então você vai ter que ligar no mínimo 10 pessoas. Se você não ligar nesse dia para 10 pessoas, amanhã não são 10, são 20. Porque senão chega no final do Senão não vai mês chegar. Senão o resultado não vai vir. E aí, Legal. qual que é o papel do gestor, do supervisor ou do empresário, quando é ele direto? Ele acompanhar. Porque não vai ver a meta no último dia do mês. Você tem que ir vendo a meta, então eu vou aqui Faz o acompanhamento, né? Eu vou padronizar. Os primeiros 10 dias, como é que tá? O 15º dia, como é que tá? Putz, não vai bater, então o que a gente tem que fazer? Por isso que é contínuo, é constante, não dá para você documentar e parar. Você tem que documentar e monitorar. Gestão o que é? Planejar, organizar e monitorar. Liderança E depois melhorar. e depois melhorar. Liderança é a influência que a gestão vai fazer desse planejamento, dessa organização, desse monitoramento e dessa melhora. Por isso que confundem gestor e líder é a mesma coisa. Não, não é. Gestor, ele é planejamento estratégico. O líder, ele vai levar aquele time para executar. Então, tem gente que tem as duas visões, consegue enxergar. Então, aí, ele é o gestor dessa operação. Beleza, mas ele precisa ter as duas habilidades. Senão, ele é muito bom em planejamento, mas ele é baixo no engajamento. Aí não dá, como a gente ouviu hoje, não dá ROI. Não dá retorno. Não dá retorno. E aí ele se frustra. Roberta, inteligência emocional. Tá todo mundo falando disso daí, né? Uhum. Além do processo, provavelmente vai ter que ter inteligência emocional para seguir o processo, Sim. né? Mas, tipo, por que inteligência emocional não é só a gente Não. respirar fundo, não gritar com as pessoas Não, assim? não, Então, o não. que é inteligência emocional? Vamos lá. Existe mente e existe cérebro, tá? Então, todo ser humano, todo ser humano, ele é composto por um cérebro e por uma mente, que é embutido de programações. Que essas programações vêm desde o ventre das nossas mães. Você não aprendeu agora. E aí eu tenho o hemisfério direito e eu tenho o hemisfério esquerdo. O que o hemisfério direito faz? Ele lida com todas as suas emoções. Raiva, tristeza, alegria, medo. E o hemisfério esquerdo, ele lida com a sua razão, que é a lógica, o objetivo, o processo, tá? O que acontece no decorrer do nosso processo de vida? As pessoas vão direto para o racional, razão, e aí quando vem uma emoção, ele cai, porque ele não sabe lidar com pressão,
Ele não sabe lidar com a tristeza, ele não sabe lidar com a alegria, e aí ele é um alucinado. E grita, briga, chora, é vítima. Porque o que acontece? A inteligência emocional, ela vem para te despertar que você precisa de um equilíbrio entre razão e emoção. O que acontece com o lado direito do nosso cérebro? Ele fica congelado. Porque aquilo que você não usa, não Ele fica. estimula, ele para. Ele tá aqui, mas ele não sabe reagir com aquilo. Ele não sabe reagir com a pressão. E assim como ele também não sabe reagir com a alegria. Mas tem aquele negócio, né? Por exemplo, artistas usam mais o lado direito, coisa Porque assim, é o da né? criatividade. É o Entendi. lúdico. É o que você tem que trazer pro seu dia a dia. Não é você ser um bobo da corte, não é isso. Uhum. Mas é você usar essas emoções a teu favor. Eu posso ter. Tem muita gente, eu iniciei o trabalho com 3 líderes. E aí eles falam, "Mas quando eu sinto muita raiva, qual é a vontade dele? De bater, de xingar." Eu falei, agora pensa como que você usa a raiva positivamente. Ela te impulsiona. Ela vai te levar porque preciso do resultado. Então, ao invés de eu xingar, bater, Bom. já sei. O que eu faço com isso? Não faço nada. Vamos pro caminho aqui. Tô com raiva. E muitas vezes tem gente que com raiva é mais produtivo do que uma pessoa normal. Assim, sem emoção nenhuma. Porque é o potencial dela. É a hora que ela é mais produtiva. A mesma coisa é a tristeza. Ninguém tá falando pra você que você não pode ser triste, ficar triste. Agora, quando você carrega isso, você vai pra uma depressão. Você se torna vítima da tua própria vida. Então, o que a inteligência emocional faz com você? Uma vez que você consegue equilibrar, aprende a equilibrar. É aprendizado. Ela te traz como protagonista da tua história. Porque a partir do momento que você sabe quem é você sabe como, se ele vier assim com uma palavra não tão doce pra mim, ok, tá tudo bem, porque fala mais sobre você do que sobre mim. Agora, se eu sou sempre reativo, o outro só espelha aquilo que eu reflito nele. E aí, isso é outra questão também. Então, o cérebro, ele tem os 2 comandos. A mente, ela te leva para lugares longínquos. Por quê? Porque tudo tá na mente. E a tua mente tá o quê? Adormecida. Porque você não reconhece. Aquilo que você não reconhece, você não acessa. Então, você não tem nem dúvida sobre isso. E é esse compilado, é para esse caminho que o mundo está indo. A gente está vivendo aí uma transição. A gente está vivendo uma transição no universo, onde as pessoas entenderam que só ter não vai levá-las a lugar nenhum. Porque chega uma hora que você fala, tá, eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas eu não sou feliz. A juventude tá Sim. nesse sentido hoje em Tá dia, sim. né? Eles estão mais. Entenderam mais isso, né? Legal. Tanto que hoje os jovens, tem jovens que falam assim, quais são os valores da empresa? E ele não tá falando valor financeiro, não. Ele tá falando valor de justiça, união, comprometimento. Eles são essa geração nova, eles são focados nisso. Ah, mas aí é um lugar, é um parque de diversão? Não, a questão não é essa. Ele quer se sentir bem no ambiente que ele tá. Ele não quer um ambiente hostil. Ele não quer um ambiente de um passa a perna no outro. Ele não quer, ele não aceita. Então, ele vive o agora. E é essa geração que vai mandar no comandar mundo. o mundo. Ela vai comandar o mundo. Porque ela entendeu que a mente, ele pode tudo. Não tem o Walt Disney que falou? Quanto você pode sonhar, você pode criar? É a mesma coisa. É a mente dele. Não tem tempo e espaço. Não tem conflito na mente. Tanto que, né, cocriação, tem vários assuntos aí que falam sobre isso, neurociência. Tudo te mostra que, uma vez que você ativa a tua mente, o teu cérebro ele vai receber o comando da mente. Entende? Então, é fundamental. Então, inteligência emocional dá pra treinar? Dá pra aprender? Treinável. Treinável porque vai treinar o teu eu. Quem é você? Você sabe quem você é? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de falar isso porque eu achei muito interessante quando eu entendi. Quem é a Roberta? Eu falei a minha história. Eu falei do meu pai, falei da minha mãe, eu falei dos meus filhos. Porque a Roberta não é o certificado dela. A Roberta, ela é a Roberta. Ela é única. De qualidades únicas, habilidades únicas, mas que ela integra num meio. Então, isso é fundamental. Hoje, quando eu pergunto, quando eu entro nas empresas e tal, e eu procuro saber isso. Quem é você? O que você gosta de fazer? Você vê que a pessoa muda. Por quê? Tem muita gente carente. Tem gente que as pessoas não dão nem bom dia.
E eu não tô falando de gratiluz, não, gente. Não tô falando de good vibes. Tem dia que eu acordo brava, tem dia que eu acordo não muito afim. Tem, eu sou um ser humano. Mas tem pessoas que não tiveram isso nunca. Então ela chega no ambiente corporativo, só querem saber se ela bateu o ponto. Só ficam lá perguntando se ela cumpriu. E não quer saber como é que ela tá por dentro. Aliás, nem conhece. E outra coisa que eu falo, né? A gente viveu e vive ainda, né? Alguns pontos de RH humanizado. Eu também sou da parte de recursos humanos, né? Eu tenho formação. Romantizaram o RH humanizado. Porque a gente se depara, né? Eu vejo em muitas empresas adultos infantilizados. Eles querem porque eles querem e acabou. E fim de papo. É onde vem o ego. Bate o pé. Bate o pé, chora. É a criança dele que tá falando ali, não é o adulto. Inteligência emocional é diretamente a tua criança. E essa criança, você vai ter 100 anos. Ela vai estar aí. Ela vai Vai estar aí. existir, né? Porque tu precisa dela. Só que ela precisa entender que você cresceu. Só que tem muito adulto que não falou pra essa criança que cresceu. E eles querem ter os mesmos hábitos. Então, o RH humanizado RH sempre vai ser humanizado. Só que você precisa colocar as pessoas nas posições corretas. E sim, qualquer pessoa que entra na sua casa abre a sua geladeira, Jean? Não. Por que na empresa tem que ser assim? Pessoa chega na tua casa, ela já tira o sapato, já deita no sofá, ela faz isso? Não. E por que na empresa tem que ser assim? Por que ele tem que ter 4 horas de almoço? Porque 1h15, às vezes meia hora não dá tempo. Porque ele não tem compromisso. Tudo está diretamente relacionado ao comportamento. E o quanto você se compromete com aquilo. Por isso que dá muito conflito, por isso que dá trabalho, né? E por isso que processos, pessoas e inteligência emocional, elas precisam estar integradas. E esse é o maior desafio, né? Esse é o maior desafio. Nesse treinamento que eu vou aplicar no dia 19 de agosto, vou até já adiantar um pouco aqui, vai ter um bloco só para inteligência emocional. Legal. Só para inteligência emocional. Porque você tem que aprofundar nisso. E aí, qual que é o objetivo? Não é que a pessoa fique lá um dia ouvindo sobre inteligência, gestão e liderança. Gestão e liderança, as pessoas estão saturadas de ouvir. Mas eles estão em busca. E aí, eu entendi que eu falei, a busca dele é pelas emoções. Então, ele vai ter um despertar. Ele vai passar um dia inteiro comigo. A gente vai fazer as dinâmicas. Vai ter ferramenta de planejamento estratégico. Vai ter, porque ele quer isso também. O líder busca isso. Só que vai levar ele para um outro patamar. Porque ele vai querer mais. Ele vai querer se desenvolver. E aí a gente entra com o coaching executivo. Né? Daí é outra questão. Ou então, não quero me desenvolver, mas quero a consultoria. Eu quero a assessoria. Eu tô lá para isso. Mas antes eu preciso saber quem é ele. Eu preciso olhar para ele, senão ele não gera confiança, não dá empatia. Como os jovens falam, não dá match. Então esse é o objetivo. Tá? Por isso que tem que ter uma consultoria, um RH, né? Por exemplo, eu vi já muita história que o cara era o melhor vendedor da empresa, batia todas as metas, aí o cara, agora você vai ser o gerente de vendas. E daí chega. E aí afunda as vendas. É um tiro no pé. Porque ele é bom vendedor, ele não é um bom gestor. Exatamente. Ele executa. Gestor, ele trabalha o tempo todo com o quê? Cérebro. Ele tem que ter visão, ele precisa desenvolver essa visão. Eu escuto, ainda tem pessoas que falam assim, ele é gestor, ele não trabalha. Eu falei, ele trabalha mais do que aquele que executa, porque ele precisa estar o tempo todo vendo o que o mercado está fazendo, como é que as pessoas estão reagindo, o que é o melhor momento, o que não é. Porque se o cliente reclamou, porque ele tem que ir lá amenizar, não é nem apagar incêndio, porque apagar incêndio é outra ilusão. A pessoa acha que se ela vive num caos, resolvendo problemas, ela é produtiva, quando na verdade não. Ela roda o dia inteiro, chega no final do dia, ela fala assim, o que eu fiz? Fiz nada. Só fiquei ali falando, chegou em que lugar? Né? Então, é isso. Deixa a pessoa fazendo o que ela é boa. Se ele é bom vendedor, deixa ele vender. Se ele é bom em falar com pessoas, deixa ele falar com pessoas. Vai procurar outro se você quer um gestor. Quero desenvolver o gestor. Aí é outra história. Hoje também nesse café de negócios teve uma convidada que ela perguntou, você como especialista em processos, o que é mais indicado?
eu desenvolver, trazer um novo que não sabe nada do meu negócio, ou trazer um grandão, um que já saiba, já tem experiência de mercado. Eu falei: olha, de bate pronto eu te digo que um do zero. Agora, o que precisa ser visto é qual é o teu objetivo. Você está querendo aumentar faturamento? Porque era vendedor que ela queria. Você está querendo aumentar faturamento? Então não é com do zero que você vai conseguir. Porque ele não sabe nem como fazer isso. E aí você precisaria de um tempo de treinamento com ele. Ele precisaria ver você fazendo para ele replicar. E ainda assim, ele pode não ter o feeling da venda. Venda é treinável também. Só que você tem que ter disposição. Você tem que querer aquilo, né? Eles se chamam de tubarões, né? E eles são mesmo, eles sentem o cheiro. Então tem gente que já nasce com isso e tem gente que desenvolve. E aí ela virou e falou assim: ah, então eu preciso de processos mesmo, porque eu preciso enxergar o que eu quero. Se eu quero desenvolver, eu falei assim: ah, não vai pelo caminho mais fácil que você vai se machucar. Então, primeiro define o que você quer. Quando você definir o que você quer, aí a gente vai para o recrutamento e seleção e padronização dos processos. E é isso. Eu Legal. tava falando com uma pessoa até essa semana, foi antes de ontem. Não vou falar o nome da empresa, que eu não sei Sim. se pode falar ou não, né? Mas ela falou, eu era de outra área e agora eu tô executando esse serviço. Por quê? E essa empresa, ela não contrata pessoas que já trabalharam nesta área. Bem porque dos vícios, por causa dos Sim. vícios. Eles Sim. querem do zero, eles preferem do zero treinar a pessoa 3 meses, 6 meses, mas aí fica no padrão da empresa Isso. do que você ter que reensinar uma pessoa que tem esses vícios. Não, foi interessante que você estava falando, até ia mencionar Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta pro gato, né, pra onde, daí ele fala, depende, se você não Depende. sabe pra onde você quer ir, Qualquer lugar serve. então é bem E isso, na né? empresa é isso. Se você não sabe, eu falo muito também para os colaboradores. O que você quer aqui? Aqui te leva para perto do teu sonho, porque às vezes o sonho dele é comprar um carro. Às vezes o sonho dele é comprar uma casa. Então, essa questão dos valores é isso que dá trabalho e que muita empresa não quer ter. Porque às vezes você contrata uma pessoa que ela tem desejos e sonhos que são completamente incompatíveis com a cultura do teu negócio. É lógico que vai dar conflito. Em algum momento. Questão de comportamento. Porque ela não vai agir ou executar da forma correta. Ela vai agir do jeito que ela quer. O objetivo dela é outro. A gente costuma falar assim: você tá no ambiente de trabalho pensando lá fora o que está acontecendo. Tem muitos que trabalham assim, né? Eu tô aqui, tô 8 horas do meu dia aqui pensando o que está acontecendo lá fora. Vai embora, fica lá fora pensando no que está acontecendo que deixou de fazer no trabalho. Olha que insano. Olha que confusão. É confuso. Por quê? Porque o cara não sabe o que ele quer. Ninguém sabe, na verdade, né, gente? Eu não sabia até bem pouco tempo. Mas o que você quer da sua vida? Meu, não sei. Não sei o que eu quero. Eu quero viajar, se tá bom do jeito que tá. Não sei. Porque viajar, comprar um carro, casa ou apartamento, ou ter um negócio, isso é tudo no ter. Agora, e ser? E desfrutar disso? Porque tem gente que vive milionário. Quantos que a gente escuta por aí? O cara não tem tempo pra ele. E eu não tô falando que não pode, tá? Que nem eu tava conversando agora há pouco. O problema não é você ser milionário. É o que você vai fazer com isso. Pra que você quer dinheiro? Ah, não sei. Então o dinheiro não vai vir. Desculpa, não vai vir. Pra que você quer ter empresa? Pra solucionar o problema de alguém. Ah, eu quero ter empresa só por ter empresa. Não vai dar certo. Porque você vai se aborrecer. Então, e todos são importantes, né? Porque tem uma questão aí, não sei se vocês já ouviram, mas eu escutei muito disso, que empresário ele tem que ficar na arquibancada. Eu até concordo. Só que o empresário, ele tem que saber o que o operacional faz para ele replicar, tá? Ele ficar só na arquibancada, ele tem um risco muito grande. Você vê Flávio Augusto só na arquibancada? Não, ele... Você vê Caio Carneiro só na arquibancada? Não. Você vê Joel J só na arquibancada? E em outros, eu posso falar um monte de influenciador aqui. Não fica. Não fica, porque se ele ficar, desanda.
Então, tem também essa falsa cultura de que quando a gente abre um CNPJ, a gente trabalha menos, muito pelo contrário. A gente trabalha mais. Por quê? Porque você tá ali, correndo. Correndo por quê? Porque você quer escalar, porque eu quero me aposentar nos 50 anos, eu quero ir para Maldivas, eu quero ficar lá tomando meu champanhe. É por isso que eu quero trabalhar, para servir e desfrutar, né? Então é o que você contribui no mundo. Roberto, falando ainda da inteligência emocional, né? E até eu havia mencionado antes, eu queria reforçar sobre isso, que tem alguns conhecidos, né? Amigos meus que abriram um comércio e começaram a progredir dentro da área deles e de repente do nada, até eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, teve o burnout, né? Burnout. Burnout. E de repente tudo começa a meio que desmoronar. Por que acontece isso? Porque ele não sabe quem ele é. E outra, ele era um executador, muito provável. Porque todo CNPJ começa como, gente? A gente fazendo tudo. Uhum. Só que a gente trabalhou. Aqueles que não começaram direto sendo empreendedor ou que não herdaram nada, eles em algum momento, como eu fui, foi funcionária, identificou uma área que gosta, falou: se eu podia servir um, agora eu vou servir 10. Só que aí ele é o comercial, ele é o RH, ele é o que tira o pedido, ele é o que cobra, ele é o que vai falar, recrutar pessoas. E chega uma hora que você não. Você fazer tudo, você perde a venda. Você não tá mais vendendo. E eu fui resistente um pouco, até pouco tempo. Tinha que vender, não importava como. Mas na verdade é isso. Por quê? Porque quando você cria a base, pode vir as ventanias, pode vir a crise, pode vir tudo. Só que você tem uma base, né? E aí você vai trabalhando essa base e vai trazendo mais, porque senão vai acabar, fica escasso. Então o que pode ter acontecido é isso. Ele achou que era, sei lá, fácil, que a maioria pensa que é fácil. Só que quando você vai para o campo, é que você vê que não. E aí você esbarra em outras pessoas, que muitas vezes você acredita, e aí de repente você sofre golpes, e aí a emoção do cara vai indo pro pé. Ele vai indo pro pé, porque ele fala, gente, peraí, mas era meu amigo, era da minha família. Então é isso. Quando você não se conhece, quando você não se entende, qualquer coisa, você é influenciável. As pessoas são muito influenciáveis. Então, se eu chegar aqui pra você falando que é tudo um faz de conta no mundo corporativo e você for influenciar, você vai acreditar. Aí você vai lá amanhã, abre um CNPJ. E o imposto pra pagar? E 4 meses do ano a gente trabalha pra pagar imposto. Quem Já é que aumentou aguenta? até, Agora até aumentou. É. Quem aguenta? E outra, o dinheiro não é teu. Olha que loucura. O dinheiro não é teu, porque faturar não é a mesma coisa que lucrar. Sim. Sim. Então, tô faturando 1 milhão. Ah, tá. Quanto que tá É. vindo pro teu bolso? Às vezes tem empresas que faturam muito e não estão lucrando nada. Nada. Ele não leva nada pra ele. Mas ele tá ali, porque tem aí estimativa, estatísticas de 5 anos. Então, é Por tudo. isso que também precisa de processos e também o pequeno empresário precisa do Sebrae. Exato, exato. Ele precisa de um direcionador, ele precisa de suporte, né? Que nem fazer brigadeiro, não é fácil? Sim. É fácil quando eu tô na minha casa fazendo sem compromisso. Olha lá o compromisso de novo. Agora, tem que fazer todo dia, põe na embalagem, põe etiqueta. Aí quanto que é a etiqueta? Ai, meu Deus do céu. O cara não tem. E aí uma lata de leite condensado vira 100, R$ 200. Que não é isso, né? Porque não é só o brigadeiro. Uhum. É toda a logística de fazer brigadeiro. É o seu Não, tempo. mas mesmo assim, às vezes as pessoas falam: o meu brigadeiro saiu de custo pra mim, eu Uhum. gastei R$ 5, então eu vou vender por 10, então eu tô lucrando 100%. Mas não faz outros 100%. cálculos ali, né? Não tá lucrando 100%, às vezes você tá lucrando É. 50 centavos, 10 centavos. E aí É. ele se frustra. E aí acontece o que pode ter acontecido com esse conhecido. Ele se frustrou, ele falou, eu não fiz essa conta, eu não quero isso pra mim. Não é esse mundo que eu sonhei. E aí, às vezes, ele volta pro corporativo, sei lá, ele pode fazer qualquer outra coisa, mas ele se frustra, se decepciona, e é aquela coisa de eu não dei certo. Eu não tive sucesso. Que é outra, né, outra
fábula aí, E às vezes, sucesso, mas às vezes é um peso que a pessoa fica carregando pro resto da pro resto vida. da vida. E aí, se você não ressignifica, que isso está diretamente ligado às emoções, se você não ressignifica, você nunca mais você vai ter negócio. Aliás, tudo que você começar, seja até mesmo sendo funcionário de alguma grande empresa, você vai ter o gatilho dessa frustração. E emoções, além de serem desenvolvidas, elas precisam ser ressignificadas. Então, vamos supor, uma pessoa que escuta que ela não trabalhou direito, que tudo que ela faz não dá certo, que ela é desorganizada, ela tem estímulos negativos dentro dela. E que ela vai replicar porque ela não sabe disso. Agora, aquela pessoa que escuta, você é importante, nossa, como você é inteligente, você é uma vencedora, essa pessoa dificilmente ela vai cair. Ela pode até balançar, mas o quê? Ela tem mais estímulos positivos dentro dela do que negativo. Só que às vezes o cara não sabe disso. Ele não sabe, porque são os estímulos que você recebeu. Ah, fica quieto, menino, você não sabe o que você está falando. Aí a pessoa cresce, ela não se expor para ela é terrível, ela não tem posicionamento, ela não tem opinião própria, porque ela ouviu durante um período da vida dela que ela não sabia o que ela estava falando. Então, eu não sei o que eu tô falando, eu não vou falar. E a pessoa fica lá com isso Fica, na porque mente. tá no inconsciente dela. Aí você tem que fazer psicanálise. Né, então, tem psicanálise, terapia. Eu amo minha terapeuta. Eu falo pra ela que é o dinheiro mais bem investido que eu tenho. Eu sempre escuto isso, né? É. Falam que é bom fazer, Porque você todo mundo. precisa. Porque, veja, a gente trabalha com muita gente, a gente escuta muita gente, a gente pega a frequência e energia de muita gente. Você se detona se você não tiver onde também destravar isso. Porque senão você fica louco. Você fala assim, meu, será que é isso mesmo que eu tô entendendo? Então você precisa. Então tem esse negócio eu- de frequência, de energia, Tem, também existe. Eu tô fazendo neuromodulação, você já ouviu falar? Já ouvi falar. Já ouvi Na falar. TST com a, Já ouvi falar. com a Aline. Aham. Então, é assim, neuromodulação é igual falam, é a parte do hardware. Uhum. Você tá cuidando da parte do hardware seu. Sim. Não igual, não psicanálise, você tá cuidando do seu lado, espiritual, Uhum. lado emocional. Sim. E neuromodulação, você tá cuidando da sua parte mesmo Cognitiva. física mesmo. Cognitiva. Bem legal isso. Mas a religião também acho que ajuda. Então, eu vou ser bem transparente. Durante muito tempo eu fui presa a dogmas, né? Que são as religiões. Uhum. Respeito todas, mas eu acredito numa coisa muito mais forte que é a energia de Deus. Tá? E eu não tô falando de religião, Sim. não é sobre isso. Tô falando de algo que é Deus, único. né? Mas acredito. Que você não explica. Eu digo assim, confiar em Deus, acreditar em Deus, Fé. isso. Fé. Fé. Faz diferença, né? Total. E fé é aquilo que você não enxerga, mas que você sabe que vai Isso, acontecer. Exato. Ponto. Agora, é o maior desafio pro ser humano. Por quê? O que a gente quer? A gente quer controlar. Mas a palavra de Deus, ela, se você for ler a Bíblia, sim, se você for ver, tá tudo que você precisa tá lá também. É o maior e melhor É. manual que existe. Se você lê aquilo, eu não digo nem de forma estudiosa, porque tem muito estudioso que faz isso. Agora, ali tá tudo. Tá tudo. Só que você tem que estar disposto a ouvir. Uhum. Ouvir algo que E é... aí que entra a questão da fé, porque você tem Isso. que. Você vai ler as escrituras. Isso. Você tem que acreditar no que tá. Se você... Ah, mas e se? Conflitou. Conflitou, aquilo ali não é verdade pra você. Eu pessoalmente tenho o hábito, né, de ler as escrituras diariamente. Isso pra mim é fundamental. E me ajuda muito em E todos vamos os combinar? aspectos. Todo dia que você lê é algo que é pra você. Ah, sim. É incrível, né? Sempre. Incrível. São coisas que dá pra gente aplicar. É interessante, né? São escritas muito Há antigas, mais de 2000 anos. mas que são muito atuais. É a tua incrível. vida. Sim. Porque ele é absoluto. Ele não é relativo. Ele não muda com o tempo. Então, passou 2000 anos, é a mesma coisa. Sim. Entende? Então, existe sim energia, existe sim frequência. Aqui, nós três, estamos numa frequência. Onde a gente tá aqui conversando, os assuntos estão batendo. Uhum. Aí, de repente, você tá falando A, eu tô falando B, ele tá falando C. Daí o negócio. Não bate, não tem. A frequência, não tem a frequência de rádio, você não vê.
mas você sabe que ela existe. É o que tá acontecendo aqui. E também tem energia. Às vezes você não chega perto de uma pessoa e você fala assim, meu, mas eu cheguei. Nossa, tô carregado. Gente, é. Então, tudo você pode sentir e você pode mudar. Né? Basta você querer. Né? Eu não tô falando que é fácil, tá? Existe aí um processo de evolução. Né? Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente não é o conhecimento. E tá tudo bem, porque você passa por processos. Tudo é processo, né? Tanto o processo que eu faço nas organizações como o processo de vida. Então, é magnífico. Roberta, tem alguma empresa assim que você provavelmente já tem, né? Que você chegou lá, ela tá bem estruturada, mas tá um clima, é terrível o clima. Ou vice-versa, né? Sim, Tá um clima terrível, mas os processos estão todos certinhos. tem. Tem? Já teve. Não vem o caso falar, mas tem. E aí é diretamente pessoas. É diretamente pessoas. E é o que eu falo, eu não demito ninguém, nem contrato ninguém. Mas a expertise que eu tenho, eu recomendo. A tomada de decisão é do dono. O que ele está disposto a pagar. Porque às vezes eu tenho uma pessoa que ela é tóxica e ela detona. E aí ele não entende que o turnover dele não é porque a empresa dele a organização dele não é boa, é porque ele tem uma pessoa lá dentro que contamina. E às vezes uma pode Pode, atrapalhar tudo. sem dúvida. Teve um caso recente, eu falo que era a reunião da Copa, né? Da Copa da Cozinha, né? Então a gente fazia lá a conscientização, falava, daqui a pouco essa pessoa ia para a cozinha e cada um que passava, ai, mas você viu e não sei o quê. E aí você via que no decorrer das semanas as pessoas iam minando. Gente que a gente contratava, né, que eu fazia o recrutamento e seleção, que chegava disposto, que não sei o quê, do nada, Já tava. a pessoa já chegava lá com o ombro curvado, você ia falar eu falava, gente, aí eu falei, olha, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa. Aí foram observar e aí alguns tiveram a coragem de falar, não, é porque tá acontecendo isso, 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 isso. E era uma pessoa. Acontece. Mas por que elas fazem isso? Para elas, isso é positivo. Na tentativa de me defender, eu te ataco. Isso também, para ele, é positivo. Enquanto mais eu minar, mais eu me protejo, porque daí ninguém tira o meu lugar. Mas isso é medo, né? Então, Medo. Mas uma pessoa assim, você acha que já veio isso Já. de criança, vamos dizer assim? Já. Isso vem de criança. Caramba. Isso vem de criança. Ela não sabe lidar. E aí ela arruma um mecanismo de defesa. O nome disso é mecanismo de defesa. Então, uma pessoa que ela foi muito humilhada na vida dela, não são todos, tá, gente? Não estamos generalizando. O que ela vai fazer? Ela vai humilhar. Pra quê? Pra que ela não seja humilhada. Então, ela não quer sentir a dor da humilhação. Então, ela vai lá e te humilha. Caramba. Uma pessoa que foi a vida inteira criticada, primeira coisa que ela vai fazer, ela nunca vai dizer que seu serviço tá bom. Primeiro, mas então, podia ser melhor. Mas podia ser melhor. Por quê? Porque se eu te elogiar, pode ser que você venha me criticar. Eu não quero sentir essa dor, porque isso é uma dor, tá? E é uma dor que não é uma dor física, é uma dor na alma. Muitas vezes a pessoa não sabe explicar, e isso é real. Ela não sabe explicar por que ela age ou reage daquela forma. Mas ela tem programações dentro dela que ficaram ali negativas e ela volta, ela no decorrer da vida dela, ela vem de uma forma diferente. Mecanismo de defesa. É a mesma pessoa, é a mesma coisa que uma pessoa que foi muito feliz na infância. Ela foi muito feliz, a vida dela foi boa, os pais dela deram condições, perfeita, adolescência perfeita, não sei o quê. Primeira vez que ela é contrariada, ela vira um vulcão. Por quê? Porque tudo foi perfeito na minha vida. Ou ela vai virar um vulcão e te atacar de alguma forma, às vezes com palavras, atitudes, ou ela vai ficar ali, ó, encolhida. Tem tanto é 880 mesmo, como falam. Então, isso que acontece são os mecanismos de defesa. Ela faz, pra ela é certo. Mas não é. Então, às vezes não é nem por maldade. Não. Porque eu também, eu avalio muito isso, né? Se eu for pensar que tudo que a pessoa faz é por maldade, a gente sai desse mundo, né? Vamos embora, vou fechar tudo, não quero nem mais ter empresa, não quero nem falar com ninguém. Mas não é? Então, a gente, hoje eu entendo que é partir do pressuposto que ela não tem consciência.
Ela não tem consciência que ela reage daquele jeito por conta do que ela viveu. Ela não tem. A partir do momento que ela tem consciência, ela é responsável em querer mudar ou não, porque ela pode querer continuar daquele jeito, tá? Porque dá muito trabalho você mudar. E se quer, mas também se quer continuar daquele jeito também, daí já entra um pouquinho que é maldade mesmo. Aí não sei. aquilo porque Porque não quer. aí sim eu posso dizer se é maldade. Sim. Se é conduta, é Sim, caráter, entendeu? Então, assim, mas fora isso, na maioria das vezes ela não sabe. Por isso que o tema tá tão em alta. Mente, inteligência emocional, administrar essas emoções está muito em alta, porque entenderam que tem um turbilhão dentro de você que se você não entender como é que isso funciona, você vai se lascar. Você não vai ter os resultados que você quer, vai ser um saco, você vai saturar. Aí tem aquele que, né? Ai, não deu certo o café, eu vou abrir a hamburgueria. Não deu certo a hamburgueria, eu vou abrir não sei o quê. Não deu certo... E aí ele sai abrindo um monte de negócio e nada dá resultado. Mas o problema tá no outro, não tá nele. Né? Porque é outra questão que a inteligência emocional traz. Uma vez que você se reconhece, você é responsável por tudo que acontece com você. Paulo Vieira, ele tem no Poder da Ação, se eu não me engano, é o capítulo 2 ou 3, enfim, tá no início do livro. Que, resumindo, ele diz pra você que onde você tá hoje é fruto de tudo que você fez. E que se você quer mudar, você tem que fazer o caminho inverso. Isso aconteceu comigo, esse insight aconteceu comigo quando eu perdi o meu pai. Por isso que eu falo que Deus ele é sensacional. Ele coloca exatamente o que você precisa na hora que você precisa. Eu perdi meu pai e tal, não sei o quê, do nada, que não é do nada, autorresponsabilidade. Eu tava passando por uma fase difícil. Aí eu olhei e falei, caramba, então se eu cheguei no fundo do poço, porque eu fiz, eu tenho que fazer o caminho de volta. Aí dá trabalho. Porque é ressignificar, é você se olhar no espelho, é muitas vezes você admitir que você não é um ser humano legal. E quem tem coragem? Coragem. Você precisa de coragem para mudar. De mudar, né? Você precisa coragem, porque vai te dar trabalho, mas é teu ganho direto, não é nem do outro. O outro, ele vai ter o benefício, vai, sua esposa, seus filhos, seus amigos. Agora, pra ti, isso aí é a melhor coisa da que é vida. mais cômodo ficar na caixinha, né? Lógico. Tem lugar mais gostoso que a zona de conforto? Tem lugar mais gostoso? E acho que nosso cérebro, ele tenta nos acomodar, né? em Porque o muita cérebro, coisa. ele vai pelo prazer. Isso também é estudado. O cérebro, ele sempre vai te levar para aquilo que é gostoso, Que é seguro. que é seguro. Então, assim, vai gravar podcast, Roberta, fica aí. Pra quê? Não sei quais perguntas vão fazer, né? Olha, não, aí o que você tem que fazer? Eu vou. Não, você vai naquele cliente difícil hoje, não sei o que. Vou. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou lá. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu controlo. O que eu controlo? Eu. Agora, o que ele faz, eu não consigo controlar. E isso também entra na questão que se perdeu no meio do caminho, né? A tal da escuta ativa. Muitas vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu, quando parei para observar, acontecia comigo. Você estava falando comigo, eu já estava pensando o que eu ia te responder. Isso não é escutativa. É. Aí você fala um negócio que não tem nada a ver. Não, primeiro eu vou te ouvir e pode ser que naquele momento eu não tenha resposta para você. Mas em outro momento eu volto e te falo. Isso é escutativa. Olha, eu entendi, mas eu agora não tenho elementos para te responder. Tá? A gente marca aqui, dependendo da situação, a gente volta a falar sobre esse assunto. Você falando isso, eu lembrei agora do o GeoJ. Teve uma vez uma pessoa perguntou, não lembro o que perguntou pra ele, mas ele ficou acho que uns 40 segundos lá, parado, no meio de todo mundo. Não sei se você viu isso aí. Vi. Ficou um tempão parado assim, pensando nisso pra responder. Ele realmente... Porque muitas vezes você não. E elementos que eu falo é o conhecimento. Como é que eu vou falar de saúde se eu não domino o assunto? E você está me fazendo uma pergunta de saúde. Eu falo que são os falsos mestres aí, ou aquela pessoa que quer status. Admita, não tem problema nenhum você admitir que você não sabe um assunto. É a mesma coisa que você está no ambiente corporativo. É humanamente impossível você saber de tudo. Você pode conhecer tudo, você pode saber que existe, você sabe...
Você sabe até lidar com aquilo. Agora, aprofundar, se tornar um especialista, você não consegue, porque você vai ficar doido, né? Mas tem assuntos que eu preciso saber. Eu preciso saber de inteligência artificial, eu preciso saber de inteligência emocional. Eu preciso, por quê? Porque eu tô num mundo, mas eu não vou dominar, né? Muitas vezes eu não vou dominar. Pegando esse gancho assim, o que faz um líder ser forte? Que faz um líder ser forte, ele ser ele mesmo, com princípios e virtudes. E reconhecendo que ele não é perfeito. Principalmente, ele não é perfeito. E que errar não é vergonha, é aprendizado quando ele entende que ele está evoluindo e mudando de patamar. Isso é um líder. Tem que Boa, ter- hein? Gostei da ó. resposta. Não é? Corte, hein, Guilherme? Por que você acha que eu fiz essa pergunta? Não é? Roberta, a gente tem que assistir aquele filme lá também, aquele desenho, né? Divertidamente. Maravilhoso. Atender todas as emoções, né? Maravilhoso. Gente, se não assistiram, assistam. Aquilo ali é inteligência emocional pura. Pura. Vá com um olhar de estudo ali. Tanto o primeiro quanto o segundo. Eu até me arrepio. Porque é fantástico o que o autor fez. Ele mostra exatamente como aquilo acontece dentro de você. E quando você vai estudar em livros de faculdade, ou até mesmo outros conteúdos, que nem a gente participou do Método CIS, maravilhoso, com Paulo Vieira, e outros que a gente faz de inteligência emocional, até mesmo com a SBCE, que é do Dionísio, que é nosso mestre, enfim. Eu falo nosso porque também é do Júlio. Então, ali você vê tudo. Você vê tudo. Ali você começa a se entender um pouquinho. E lá, ele fala desde o ventre da mãe. Porque a vida intrauterina, a vida não começa na hora que você sai ali no parto. A vida começa desde o momento que você é gerado. Você é um átomo. Aí vamos lá para a física quântica. Você é um átomo que vem para cá, ó, puf, vai aqui nessa família. E ali começa a sua história de vida. Que é onde você vai ter as primeiras programações do seu pai e da sua mãe. Aquilo que foi verdade para eles vai ser verdade para você. Até que um dia, quando ela vai para a fase adolescente, que daí já é o segundo filme, ela entende que existe um outro mundo, porque primeiro protegeram aquela menina. Depois aquela menina foi ver e o mundo lá fora é cruel. E daí conhece outras emoções, né? A ansiedade, o nojo, o tédio, porque adolescente é entediado. Quem nunca? Né? Chatos, tenho 2, mas enfim. Mas eu fui assim, né? Porque eles têm a verdade. Todos foram assim. Todos foram. Entendeu? Só que aí você começa a entender como isso interfere em você. Então, assistir esse filme, ó, é a Bíblia que é o manual da vida e esse filme é para entender das emoções. É verdade, é bacana mesmo. Uma coisa que eu ouvi essa semana mesmo. Todos nós que estamos aqui, nós somos vencedores. Sim. Que eles falaram assim, olha só, mais de 1 milhão de espermatozoides Sim. lá, tal, e você que ganhou. Gostou, né? Você que ganhou, Você por já isso tá que na você tá frente. aqui. Não, é verdade. Mas isso. Eu falei, caramba, Então todos nós, eu tô falando isso por causa da inteligência emocional. Sim. Então todos nós que a gente fala, eu não presto pra nada, eu sou um fracassado, assim. Não, você é um vencedor, porque senão você não estava aqui. Isso que o pessoal tem que ter em mente, né? Falando nisso, eu tava lendo um artigo que mencionava assim, né, que às vezes o erro do ser humano é que assim, a gente tem que reconhecer o sucesso em todas as coisas, em pequenas coisas também. Porque senão acaba sendo natural do ser humano assim, eu sonho muito em querer, um jovem, eu quero muito uma moto. Daí vai lá, batalha, consegue a moto. Daí, em pouco tempo, aquilo ali, aquele objetivo que ele alcançou, já não vale mais. E tudo bem também, que claro, que eu acho que a gente tem que sempre buscar uma ascensão. Mas a gente tem que reconhecer e buscar ser feliz o tempo todo, né? Nas pequenas vitórias da vida, né? E aí eu te pergunto, o que é ser feliz?
Porque o que é ser feliz pra mim pode ser Pode ser algo, sim, pro Jean é outra coisa, sim. pro Rudolf é outra coisa, enfim. É individual. É individual. Mas o que é Felicidade é feliz? individual. Porque a Mas busca a do pessoa tem ser que humano. saber reconhecer isso na, Exato. na vida dela, né? Porque a busca do ser humano é ser feliz. Não é ela ter status. Uhum. É que ela não sabe dar nome pra isso. Até bem pouco tempo eu também não sabia. É difícil, né? É É, difícil você vai, às vezes, até saber o que é felicidade pra você, o que você quer da sua vida. não é fácil. É aquela história de você parar e meditar. Mas não é aquele meditar, não é isso. É parar e meditar naquilo. O que eu quero? O que é felicidade pra mim? Porque às vezes você tem esses pontos, esses patamares que você atinge, só que ainda assim você não é feliz. Porque ali é a Exato. alegria. Exato. A alegria, Momentânea ali, ela é né? momento. Ah. A felicidade, ela é absoluto. Independente da situação que você está, você é feliz. Eu tenho um amigo que uma vez falaram que ele era sortudo, que era fácil ter a vida que ele tem, porque ele tinha uma esposa exemplar e não sei o quê. Nananana. Então, ele falou assim: não, porque por eu ser feliz é que eu tenho a esposa que eu tenho. Isso aí é você não ser dependente de ninguém. Porque eu sou feliz. Se amanhã ela não estiver comigo, eu vou sentir. Isso é uma coisa. Mas independente disso, eu sou feliz. E é o que a gente fala, não, quando eu tiver 1 milhão na conta, eu vou ser feliz. Aí chega 1 milhão. Não, isso aí é verdade. Aí tu não é feliz. Ah, não, só quando eu tiver 5 milhões agora. Não, quando eu estiver pronto, e quando tu vai estar pronto? Porque não dá tempo. É. Não, eu acho que são as realizações, assim, Sim. não as materiais, né? Sim. Que sim. faz a diferença. Porque você pensa assim, o que você de repente sabe que você tá um meteoro caindo aqui na Terra. Aham. A gente vai morrer em menos de 5 minutos. O que você vai pensar na hora? Você vai ficar pensando, poxa, quando eu consegui meu carro, consegui minha... Não, você vai pensar o quê? Família, as realizações que teve Sim. durante a vida, né? Eu acho As memórias que ficam. Exato. As Porque viagens que foram feitas. Porque no né? final, só ficam as memórias, gente. No final fica o quê? Não vou levar nem pra questão, né, de você vai pra debaixo da terra, nada disso. Ficam só as memórias. O que você deixou aqui? O que é disso? Ontem eu tava Mas os falando jovens estão fazendo isso. Sim. Porque igual, a gente, quando a gente era jovem, a gente pensava o quê? Ah, eu quero comprar um carro, Uhum. quero uma casa. Ah, sim. Agora os jovens, qual a viagem que eu vou fazer? Como Não, eu vou mas, me divertir? então, mas no final da vida, a pessoa reflete muito nisso. Porque eu tava falando ontem com um senhor e ele começou a contar histórias pra mim da vida dele. Só que ele não ficou falando assim, no que ele conseguiu e tal. Ele foi contando as vitórias que ele teve, as dificuldades, assim, durante a vida. Isso que tava trazendo felicidade pra ele. É o que ele deixou de exemplo. Exato. Nessa loucura que a gente vive no mundo, as pessoas esquecem que o exemplo é o que você tem de mais valor. A tua conduta, quem você é. Se você é um homem íntegro, se você é um homem justo, se você tem amor dentro de você. Acham que é bobagem você falar de amor, mas é importante Sim. você falar sobre isso. Senão você é uma pedra de gelo. Você não tem emoção. Você não tem... E todo mundo tem um lado bom. É que muitas vezes o lado ruim vai prevalecer porque ela está se defendendo. Ela precisa daquilo para sobreviver. Ela não vive, ela sobrevive. E aí isso aí cansa. Aí você vê muita coisa aí ruim que acontece, né, com as pessoas. E o mundo do jeito que tá. O mundo de guerra, de ninguém tá bem onde tá. É um querendo passar a perna no outro. Mas eu acredito que vai existir, sim, um mundo onde as pessoas se respeitem. Onde é pelo que elas são. Vai existir tudo, empresa, vai continuar, a gente vai continuar, mas você vai ter conduta, princípios. Daí vai ser bom. Assim, Vai. Roberto, passou rápido. olha só, mais de 1 hora a gente bate papo e a gente podia ficar aqui Obrigado, ainda. Val. Podia. Tem muito assunto. Mais tempo muito legal ainda, mesmo. Aí outro dia você me convida. Com certeza. Roberta, 2 coisas antes da gente... Não, primeiro, aqui, ô Guilherme? Quem procurar aqui, ó. Guilherme. Não, então eu vou fazer, olha só. Ó, Então quem quiser te procurar, Roberta, Instagram, Arroba eu, eu, Roberta Roberta Neves, sócia fundadora da RN Consultoria. Quem também tiver aí com esse gargalo
de padronização, tô cada dia de um jeito na minha empresa, ou eu estou precisando recrutar pessoas, ou fazer avaliações. E também tá comigo no dia 19 lá na inteligência emocional, porque eu quero entender melhor como é que eu administro as minhas informações. No seu Instagram tem o local? Tem o tudo local, mais? vai ser no espaço Vortex, mas tem lá uma landing page, você clica Legal. nessa landing page que vai te direcionar para o nosso time de vendas, porque eu quero saber quem vai estar lá, né? Bacana. Se fosse a venda só pela venda, tava bom, era só mandar um link de pagamento. Mas eu quero saber quem é que vai estar lá, se é coordenador, se é empresário, qual o desafio que enfrenta. Então, tudo isso o time comercial verifica antes, para daí sim a gente vai falar de investimento. Bacana. Entendi, legal, legal. Roberto, 2 coisas que a gente sempre pergunta para o pessoal que vem aqui. Primeiro, deixa um recado para a juventude. A juventude, respeitem-se. Respeito em primeiro lugar. Respeito a você e respeito ao próximo. Fundamental. Tá certo. Agora, a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Roberta, você tem um único pedido para a humanidade. Um mundo bem melhor. Olha lá, tá vendo? Ela já tinha, eu até ia mencionar, ela já tava falando, ela já tinha dado essa resposta já. Um mundo bem melhor. Eu podendo certo. pedir pro gênio é isso. Tá certo. Muito Legal. obrigado, Roberto. Obrigado Eu que mesmo, agradeço, foi 10, vocês são muito bom demais. mesmo. Foi 10. Pessoal, sigam a Roberta na rede social dela e a gente aqui, curta, comente e compartilhem. Pessoal, curtam bastante, comentem bastante no episódio, porque aí a gente compartilha bastante, porque aí a gente consegue trazer pessoas maravilhosas igual a Roberta. Foi Bom, top. Valeu, obrigado, gente. hein? Obrigado, Valeu. obrigado, Roberto. Valeu.